Amém. Eu agradeço imensamente o carinho dos irmãos, a recepção. Estou amando esse lugar, amando essa igreja, amando essa cidade, amando cada pessoa aqui, que eu tenho tido o privilégio de conhecer. Os que eu não conheci também de perto, eu vejo a graça de Deus, a unção de Deus na vida de vocês de uma forma muito especial. Deus tem um chamado muito lindo para essa igreja. É importante nós entendermos o mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Deus tem uma história que está sendo escrita e você faz parte dessa história. O momento que você está, o lugar que você está, faz parte da história que Deus está escrita. Um dia, lá na eternidade, você vai poder olhar para trás e vai ler e falar: uau, eu estava lá, eu fiz parte disso, fiz parte dessa construção maravilhosa no reino de Deus. E eu sei que Deus tem chamado essa igreja. Hoje de manhã, durante o momento do louvor aqui, o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração uma palavra sobre a unção profética que está sobre essa igreja. E Deus falou uma palavra para mim muito forte, que eu entreguei para a igreja de manhã. Eu quero falar com vocês também, que o destino dessa cidade passa por essa igreja. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo isso para desclassificar as outras boas igrejas evangélicas que tem nessa cidade. Eu sei que tem, nós temos que valorizar, amar, temos que orar por cada igreja aqui, mas é importante que cada um assuma a sua responsabilidade. Eu lembro que há muitos anos atrás, a nossa igreja era ainda bem pequena, e um dia eu estava sozinho no prédio orando, e ficava numa sobreloja, num lugar alto, e eu comecei a olhar pela janela da igreja e vi aquele monte era de noite, né, as luzes indicando as famílias que moravam próximo. E o Espírito Santo colocou um clamor tão grande no meu coração, porque eu era pastor, eu gostava de cuidar das ovelhas que Deus tinha me dado, e a minha tendência era manter aquelas ovelhas muito bem sadias, muito bem cuidadas. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração: e quem pastoreia as ovelhas que estão lá fora? Quem pastoreia as igrejas? Porque cada líder está cuidando do seu pequeno rebanho, e aquelas pessoas que estão lá fora, quem cuida daquelas pessoas que estão lá fora? Aí Deus me levou para um texto, está lá em Mateus 9, onde Jesus fala: as minhas ovelhas andam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E quando Jesus falou isso, para quem que ele falou? Para as suas ovelhas, os discípulos, aqueles que estavam com ele. Parece um pouco de incoerência, porque as ovelhas de Jesus parece que eram aquelas que estavam com ele, mas não eram. Jesus diz: as minhas ovelhas são aquelas que estão desgarradas, eu vejo as minhas ovelhas sem pastor. Então aqueles que estavam com Jesus não eram as ovelhas de Jesus, mas eram os pastores, as pessoas que estavam sendo treinadas para pastorear o grande rebanho que era toda a região, todo o mundo. Então, como igreja do Senhor Jesus, é importante nós termos essa visão. O rebanho dessa igreja não são essas pessoas que estão aqui dentro, o rebanho são os milhares que estão lá fora. Se Araguaína tem 200 mil pessoas, se eu não me engano, nós temos que olhar e pensar o seguinte: 200 mil pessoas é o número do nosso rebanho. Se nós tomarmos isso no coração, nós vamos perceber que o destino dessa cidade de fato passa pela igreja. Nós podemos fazer a diferença nessa cidade. Eu quero declarar sobre a sua vida e declarar sobre essa igreja. Deus está olhando para você e conta com você. Uma coisa que tem sido um norte para a minha vida ministerial, para o meu ministério em si, é uma santa indignação que Deus tem colocado no meu coração. E eu pergunto para você: você tem alguma coisa que quando acontece mexe com você, te deixa indignado? Eu não sei quantos já assistiram. Lá no passado, eu tenho 53 anos, e na minha época de criança tinha um desenho que eu gostava de assistir, que era o Marinheiro Popeye. Era sempre a mesma história, a mesma coisa. Quem já assistiu o Marinheiro Popeye aqui? Ok, estou entregando a idade aí, né? E esse desenho, para quem não sabe, era um marinheiro, tido a valentão, mas ele era muito boca aberta e apanhava muito e sofria muito, mas tomava uns foras da Olivia Palito, que era a paixão da vida dele. Mas tinha uma coisa que mexia com ele e deixava ele indignado: quando ele via a Olivia Palito gritando o nome dele porque estava em perigo. Isso mexia com ele. Ele pegava uma lata de espinafre na época, comia esse espinafre, tocava uma musiquinha, e esse cara ficava muito valente. Ele ia lá, derrotava o Brutus, que era o inimigo dele, né, e salvava a Olivia Palito. Esse era o desenho, só isso. Não passava mais nada, era só isso. Mas o Marinheiro Popeye, ele tinha uma indignação.
Essa indignação, quando tocava naquele assunto, mexia com o cara. Ele saía do normal, ele entrava numa posição de valentia. Sabe, queridos, Deus quer colocar uma santa indignação no nosso coração. Deus quer. Como igreja, nós temos que ter uma santa indignação no nosso coração. E eu te pergunto aqui, o que te faz indignado? O que te deixa indignado? E às vezes o nosso chamado ministerial está muito ligado a isso. Eu tenho o prazer de estar com a minha filha aqui, Ana Luísa. Eu sou casado, muito bem casado, 25 anos de casado, nós fizemos, eu e a Márcia, e Deus nos deu 2 filhos maravilhosos, o Mateus, o mais velho, e a Ana, a mais nova. Eu tenho o privilégio de fazer uma viagem agora, viagem de pai e filho, que nós estamos aqui, porque ela é a única da casa que gosta de pescar como eu, então eu a trouxe para essa viagem. Mas a Ana tem uma indignação. A indignação dela é ver crianças em risco, crianças órfãs, crianças abandonadas. E em torno disso, Deus tem a levantado para exercer um ministério em cima dessa indignação. Então nós precisamos encontrar qual a minha indignação, mas eu queria sugerir algo aqui para você, que é algo que Deus tem colocado no meu coração como uma indignação, e eu particularmente creio que existem muitas coisas que devem nos deixar indignados. Por exemplo, os órfãos, a Bíblia fala sobre isso, e tantas outras coisas devem nos deixar indignados. Mas tem 2 coisas particularmente que me deixam muito indignado, e eu queria compartilhar com você. A primeira delas é ver pessoas morrendo e indo para o inferno. A gente se acostuma, toda hora tem gente morrendo. Eu sei que você já conhece muita gente que morreu. Agora, enquanto nós estamos aqui, com certeza nessa cidade tem gente que está morrendo. Mas é indignante ver alguém morrendo e indo para o inferno. Por quê? Por quê? Porque Deus ficou indignado com isso. Quando o homem pecou e uma separação entre o homem e Deus, e o homem foi destinado ao inferno, que foi feito para o diabo e os seus anjos, Deus ficou tão indignado com isso, apesar de ter sido uma escolha do homem, que Deus fez o máximo. Ele pegou o seu próprio filho, enviou Jesus para morrer. Ele pegou o pecado de todo mundo. Presta atenção nisso, isso é incrível. Isso é uma boa notícia incrível. Deus pegou o pecado de todo mundo, o meu pecado, o seu pecado, os pecados que nós cometemos, os pecados que nós já cometemos, que nós ainda vamos cometer. Deus pegou todos esses pecados, colocou em Jesus, e Jesus foi morto por causa dos nossos pecados, para que ninguém precise ir para o inferno. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Ou seja, ninguém precisa ir para o inferno. Só que nós sabemos que todos os dias tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Isso devia mexer com a gente. Isso tem que ser indignante. Isso não é ministério de um evangelista, ou de alguém muito ungido por Deus, ou de um pastor, de evangelizar e de falar a boa notícia. Uma indignação tem que vir dentro de nós, isso tem que mexer, tem que tirar a gente da cadeira. Como igreja, eu fico feliz de ver esses projetos de construção, de ampliação, de tudo mais, porque isso tem que ser fruto da nossa indignação. Nós temos que sonhar com uma cidade inteira sendo salva, porque o que Jesus fez, o preço que Ele pagou, é para salvar todo mundo nessa cidade. Nós não podemos escolher a salvação pelas pessoas, mas nós podemos anunciar a salvação, nós podemos testemunhar, nós podemos manifestar o poder de Deus e dar oportunidade para as pessoas escolherem. Então essa é a primeira indignação que eu tenho. A segunda indignação que eu tenho, antes de falar sobre ela, eu quero dar uma ilustração aqui. Nesses dias que nós estávamos na cidade de Babassulândia, fazendo uma pescaria, um lugar lindíssimo, fiquei apaixonado por esse lugar, maravilhoso. Um dos dias nós estávamos no barco, e lá pescando, e o rapaz que estava nos guiando, ele falou: aqui era um cemitério. Eu falei: por causa da barragem, então as pessoas saíram, inundou, eu não sei se tiraram os restos mortais de lá ou não, mas é um cemitério. E eu me lembrei, quando eu estava aqui, eu me lembrei disso. Eu lembrei que uma vez eu ouvi uma história de alguém, não sei quem é, mas ele disse que o lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. E por que isso? Porque lá no cemitério estão os grandes sonhos, os grandes projetos, as visões reveladoras, as visões revolucionárias
que nunca saíram do coração daquelas pessoas, nunca vieram à tona, nunca vieram para o papel. Eu me lembrei disso porque Deus criou cada um de nós, cada pessoa pode ser o pior bandido que você imagine. Deus criou essa pessoa com um propósito. Deus colocou nela um potencial. E o indignante para mim, a segunda coisa mais indignante é ver pessoas, especialmente cristãos, vivendo sem cumprir o seu propósito. Isso é indignante. E é tão indignante que um dia muitos vão chegar diante de Deus e vão prestar, aliás, todos nós vamos prestar contas. A Bíblia fala que nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo, as nossas escolhas, as nossas atividades, o que nós fizemos. E nesse dia, o que eu gostaria mesmo, para mim mesmo, eu gostaria para cada pessoa aqui, para cada pessoa que Deus nos der, que nós chegássemos diante de Deus e nós nos alegrássemos. Assim como o apóstolo Paulo, quando ele estava no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: aquilo que eu nasci para fazer, eu fiz. Deus colocou um potencial em mim. Deus colocou um potencial na minha vida e eu valorizei esse potencial. Eu vivi todos os dias da minha vida para cumprir o chamado que Deus me deu. Então há um potencial embutido em cada um de nós. E nós não podemos levar isso para o cemitério. Nós não podemos levar isso para debaixo da terra. Nós não podemos, porque o potencial que está na nossa vida, potencial embutido em nós, como pessoa, individualmente, e também como igreja, coletivamente, esse potencial vindo à tona vai trazer uma revolução nesse mundo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Em muitas áreas, em ministérios, em chamados, em áreas que Deus, potenciais que Deus colocou nas nossas vidas. Então, queridos, eu estou aqui a primeira vez nessa igreja, mas eu peço licença para o pastor, ele tem ousadia de falar isso. Nós não estamos aqui para sentar nessa cadeira, ouvir uma palavra e voltar para as nossas rotinas e nos esquecermos e vivermos simplesmente como o mundo lá fora vive. A Bíblia fala que os pagãos, Jesus diz isso em Mateus capítulo 6, que os pagãos, Jesus faz uma diferença muito incrível entre os discípulos e os pagãos. Ele diz o seguinte: os pagãos, eles só vivem para trabalhar, para comprar, para comer, mas não seja assim vocês, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo aqui que o nosso trabalho não é importante, pelo contrário. Só para você entender isso, hoje eu sou pastor, há 25 anos eu sou pastor, mas hoje especificamente eu sou empresário. Eu sempre tive uma empresa, mas hoje eu voltei para liderar essa empresa e eu voltei com uma convicção incrível que Deus me deu, que esse agora é um dos meus principais ministérios, liderar uma empresa. Parece algo secular, parece algo que caiu da graça, né? Agora não é mais pastor, agora é empresário. Sou sim, mas eu quero, e o meu propósito não é simplesmente trabalhar nessa empresa para gerar recurso para me sustentar, não é isso. E também é, mas não é só gerar recurso para sustentar a obra de Deus, não. É fazer dessa empresa uma missão, um propósito. Então Deus quer colocar essa convicção no nosso coração. Há tanta coisa que nós podemos fazer, e eu sei que Deus vai revolucionar a cidade de Araguaína através dessa igreja. Irmãos, eu tenho convicção disso, e o meu clamor aqui é que você não fique de fora. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora, para que você não chore amanhã, para que você não se arrependa amanhã. Você fala: puxa, eu tive oportunidade, eu não aproveitei. Aproveite esse momento de estar encaixado, conectado na igreja local, conectado na visão que Deus tem dado. Coloque tudo que você tem à disposição do reino de Deus e você vai viver essa revolução. Então essas duas indignações, eu quero compartilhar isso com você, para que você encontre a sua indignação. E se você quiser encontrar essa como a sua indignação, que eu acho que deveria ser de todos nós como cristãos, né? Não suportar ver pessoas morrendo, indo para o inferno, sem que alguém fale, sem que alguém testemunhe, sem que alguém ore por elas. A gente sabe que a conversão de qualquer pessoa começa com a oração de alguém. E também que você possa viver isso. Senhor, o Senhor colocou um potencial na minha vida, eu quero desempenhar esse potencial. E como igreja, o papel da igreja aqui, sabe qual é? O papel do pastor aqui não é pastorear, mas é despertar o potencial e treinar cada um para cumprir o seu propósito. Pensa nisso.
a revolução que vai acontecer nessa cidade através desse chamado. E aí, dentro de tudo isso que eu estou falando aqui, queridos, eu tenho uma palavra para ministrar com vocês. Eu vou procurar ser bem breve aqui, porque eu quero tirar um tempo de oração, porque eu sinto no meu coração que o Espírito Santo vai fazer algo muito especial nas nossas vidas hoje. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16. Bom, como vocês viram lá na tela, o tema dessa ministração é a boa notícia. Nós sabemos que essa palavra, essa frase, né, a boa notícia, é exatamente a tradução literal da palavra evangelho. Evangelho é uma boa notícia. Mas o evangelho, queridos, é um pacote, se é que eu posso chamar assim, onde tem muitas descobertas, tem muitas coisas. A vida abundante está inclusa dentro desse pacote chamado evangelho. Eu quero falar de um aspecto desse evangelho hoje, que é um aspecto rudimentar, básico, mas tão imprescindível nas nossas vidas, que pode trazer uma revolução para nós como cristãos. Então aqui, antes de nós irmos para o texto de João capítulo 16, deixa eu só contextualizar-nos aqui sobre o momento onde aconteceu essa história, esse diálogo que Jesus teve com os seus discípulos. Então Jesus, ele teve seu ministério, e os evangelhos, né, os autores dos evangelhos, eles contaram a história, né, do ministério de Jesus, que foi um ministério de 3 anos e 6 meses. Então cada um colocou alguns aspectos dessa história, mas resumindo, Jesus começou o seu ministério, chamou um grupo de discípulos. Até então Jesus era desconhecido da grande maioria deles. Mas assim que Jesus começou a fazer milagres, os discípulos de Jesus começaram a eles próprios ficarem impressionados com aquilo. E Jesus rapidamente, no lugar onde os judeus, né, naquela época, os israelitas, estavam debaixo do jugo de Roma, eles tinham quase que uma esperança morta de se verem livres do Império Romano, porque eles eram uma nação debaixo de um jugo e tinham muitas profecias a respeito do Messias, profecias a respeito de libertação, da quebra do jugo de Roma e tudo mais. E Jesus apareceu e de repente Jesus começou a fazer milagres e rapidamente Jesus saiu do anonimato e chegou numa posição de muito destaque naquela época. Você pode imaginar, se fosse hoje já seria uma posição de muito destaque. Imagina naquela época que não tinha a medicina com os avanços que tem hoje, onde existiam problemas sérios de todas as espécies de doenças. A lepra, por exemplo, que era uma doença incurável, era uma doença social, que arrancava as pessoas das suas casas e colocava essas pessoas presas no leprosário. De repente, e o judeu tinha uma lei muito clara, e que eles seguiam à risca, que se uma pessoa fosse, por exemplo, contraísse lepra, seja quem fosse, essa pessoa tinha que ser traída, excluída da sociedade e colocada no leprosário, e eles não podiam jamais ter contato com o leproso. Mas de repente Jesus chegou e começou a tocar nos leprosos, e ao invés da lepra atingir Jesus, a santidade, o poder, a unção de cura que estava em Jesus transformava a vida dos leprosos. Isso virava notícia. E os discípulos começaram a sentir os aços dos caras, porque eles também começaram a operar milagres, porque Jesus os enviou para operar milagres. Então, onde eles passavam, eles passaram a ser também as estrelas da época, popstar na época. E quando eles estavam nesse auge, no auge da sua existência, sabe quando aquele tipo lá que não me belisca para que eu não acorde, parece que eu estou vivendo um sonho. Os discípulos estavam assim. Já estavam planejando como seria a instauração do reino de Cristo. Um querendo sentar à direita, outro à esquerda, aquela disputa toda. Então eles estavam naquele auge. Quando eles estavam no auge, Jesus marcou com eles uma reunião e começou com uma história um pouco estranha, que começa lá no capítulo 14 de João. Nós vamos dar um salto e a gente vai para o capítulo 16.
E Jesus, resumidamente, chamou os discípulos quase que dizendo o seguinte: olha, eu tenho duas notícias para vocês. Uma notícia é muito boa e uma notícia é muito ruim. Qual que vocês querem primeiro? Jesus não fez essa pergunta, mas ele foi direto no assunto. E o assunto que ele disse, ele introduziu lá no capítulo 14, ele diz o seguinte: quando eles estavam nesse auge, ele reuniu o pessoal e falou: pessoal, é o seguinte, eu tenho essa notícia para vocês, eu vou embora. E os discípulos talvez pensaram: então vamos arrumar a mala que nós vamos. Aí Jesus já disse: só que onde eu vou, vocês não podem ir, e vocês não me verão mais. Uau! Você pode imaginar aquele auge que eles estavam vivendo, de repente, com essa notícia, foi lá embaixo. Aí no capítulo 16, Jesus continua falando dessa má notícia, mas ele introduz também uma boa notícia. Ele diz assim, a partir do versículo 5: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então aqui, Jesus já está falando da má notícia, ele está indo embora, mas ele fala da boa notícia. Para a gente entender essa boa notícia e para a gente valorizar essa boa notícia, eu quero falar um pouquinho ainda da má notícia. O que significou isso na vida dos discípulos? Vamos pegar um deles, que é a vida de Pedro, que nós temos mais relatos da vida de Pedro, da história de Pedro, do que dos outros discípulos. Mas Pedro era um cara pescador, pobre. A vida dele, a perspectiva de Pedro, o futuro de Pedro, o sustento de Pedro, a esperança de Pedro estava no mar da Galileia. Levantava de madrugada, ia para aquele barco, ia buscar os seus peixes, para a sua própria sobrevivência. E ele não tinha, inclusive era possivelmente o mais velho dos discípulos, ele não tinha nenhuma esperança além disso. De ser alguma coisa diferente disso, de fazer alguma coisa diferente disso. Simplesmente manter a sua vida o melhor possível e passar o melhor possível para os seus filhos, que possivelmente seria no máximo que eles fossem também pescadores. Mas um dia Pedro, no meio da sua tarefa, da sua atividade, ele teve um encontro. Esse encontro mudou completamente a vida dele. Ele não esperava, ele não se preparou para isso. Mas Jesus veio andando pelo mar da Galileia, por aquela praia. E Jesus olhou firme para Pedro e disse para ele: vinde após mim, e eu farei de você pescador de homens. Eu tenho certeza que Pedro não tinha revelação do que aquilo significava. Ele não sabia o que o esperava. Mas ele viu ali em Jesus uma outra janela de esperança se abrindo. E ele simplesmente abandonou todo o seu sustento, abandonou o seu trabalho, e ele começou a seguir Jesus. E no início, ele foi sem saber muito bem o que iria acontecer, porque Jesus não explicava detalhadamente para eles, eles simplesmente viviam uma vida com Jesus. E aí Pedro começou a fazer viagens com Jesus, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 1 semana, e cada vez que ele voltava para sua vila, Galileia, quando ele voltava para lá, ele estava cheio de experiências, cheio de histórias para contar. E eu imagino que Pedro gostava de repartir aquelas experiências, repartir aquela história, porque ele se transformou num cara famoso. Ele se tornou um cara famoso. Um cara que tinha coisas extraordinárias para contar. Eu imagino que na vila deles, quando Pedro estava chegando no finalzinho da tarde, depois de uma viagem, vinha lá com a sua bagagem. Eu imagino que a vila inteira corria, as crianças, os adultos, corriam para a frente da casa de Pedro, esperando. E aí, Pedro, como foi dessa vez? E aí Pedro falava: olha, a gente estava parecia uma enroscada terrível. Porque nós começamos Jesus curando pessoas, e foi chegando gente, e Jesus foi andando para o meio do deserto. De repente a gente estava num lugar ermo, e quase 15 mil pessoas, 5 mil homens, e fora mulheres e crianças, juntaram à volta de Jesus, e de repente Jesus nos surpreendeu.
Porque ele chamou Felipe e falou: Felipe, arruma comida para esse povo. E nós ficamos assim, apavorados, mas como assim, Senhor? Imagine alimentar 15 mil, talvez ou mais, 15 mil pessoas famintas. E eles ficaram olhando para a cara do outro: Senhor, não temos nada. Aí chegou Felipe: olha, nós temos 2 pães e 5 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E aí Pedro foi contando aquela história: olha, Jesus orou e entregou para a gente aqueles pães, e nós saímos distribuindo, e eu vi acontecer. Os pães brotavam do cesto, a ponto que depois de horas e horas e horas, distribuindo pão e peixe, ainda sobraram 12 cestos cheios. Aí as pessoas ficavam: uau, você viu isso, Pedro? Eu vi, eu participei disso. E no outro dia Pedro chega falando: hoje foi demais. Nós fomos lá para Betânia, e chegando lá, o amigo de Jesus, Lázaro, tinha morrido. Só que já faziam 4 dias. E Jesus surpreendeu todo mundo quando ele mandou tirar a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus simplesmente liberou a palavra: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. É mesmo? Você viu isso? Eu vi. Porque naquela época não é como hoje, né? Que a notícia chega muito rápido, né? Hoje nós temos internet. Naquela época não, era de boca a boca. Então possivelmente a vila de Pedro ouvia de primeira mão de Pedro. Então ele sempre tinha novidades. Hoje a gente viaja, né? Eu estou viajando aqui com a minha filha, minha esposa, meu filho já sabe de tudo que está acontecendo, né? A gente tira foto, posta, chega lá, não tem nem muito para contar, né? Porque eles já participaram de toda a viagem. Hoje é assim, naquela época não era. Tudo era de primeira mão. Então Pedro passou a ser o cara, eu imagino isso, que ele devia ser o cara mais aguardado daquele lugar. E ele, cada dia uma história nova. E o dia que ele chegou então falando que Jesus veio andando sobre as águas, e eles ficaram um pouco apavorados com aquilo, mas aí Pedro diz: eu cheguei lá, foi eu que falei isso. Falei: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E os vizinhos dizem: é mesmo, Pedro? E o que aconteceu? Eu andei sobre as águas. Ele não contou a segunda parte da história, possivelmente. Mas aí todo mundo: uau, que história. E aí ficava aquela expectativa: como vai ser amanhã? Se já chegou nesse nível, o que mais tem para acontecer? Como vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Aí eles vão para essa reunião. Quando voltam, Pedro volta para sua casa, ali talvez arrastando os pés, com a cabeça baixa. Naquele dia acho que ele não quis conversar com ninguém, não quis contar a história para ninguém. Talvez ele tenha se trancado no quarto, triste, porque algo tinha acontecido na vida dele. Uma frustração e uma decepção. Aquele que deu a identidade para Pedro, porque Pedro era um cara sem identidade. Jesus, quando encontrou com ele, falou: você é chamado Simão, que significa cana, é volúvel, mas eu te vejo como rocha. Aquele que deu identidade, aquele que passou a ser um espelho para Pedro, que mostrou um destino para ele, que mostrou o valor que ele tinha, aquele que dava segurança para ele, aquele que o protegia, o seu conselheiro, o seu amigo chegado, que muitas vezes o repreendia porque o amava, mas ao mesmo tempo o levantava, aquele que estava presente em todos os momentos da vida dele, aquele que o levou para as maiores aventuras, aquele que o tirou de uma vida sem significado e colocou num patamar inimaginável. Agora ele vai embora. Você pode imaginar a bomba emocional que eclodiu no coração dele e no coração de todos os discípulos, cada um sentindo ali a sua dor, porque cada um tinha a sua história. Ele disse que vai embora. Só que o mais estranho de tudo, que todos eles ficaram imaginando, é que Jesus disse que isso era uma boa notícia. Como pode ser uma boa notícia? Porque Jesus disse para eles: é melhor que eu vá, porque se eu for, o conselheiro virá. E quem é esse conselheiro? Como pode ter alguém melhor do que Jesus? Eu te pergunto, o que pode ser melhor do que andar com Jesus fisicamente? Do que ter essa experiência com Ele fisicamente? E os discípulos se perguntavam disso. Passou isso, Jesus foi preso. Pedro, com a sua valentia usual, ele tentou impedir a prisão de Jesus, cortou a orelha do soldado. E eu imagino aqui na minha cabeça que Pedro tinha ainda uma expectativa de que Jesus fosse se levantar ali como valente, como leão,
e rugir, derrubar aqueles caras e acabar com a força do Império Romano, dos fariseus, sepulcros caiados. Ele tinha essa expectativa, mas de repente ele viu Jesus, aquele que andava sobre as águas, aquele que acalmava o mar, aquele que ressuscitava os mortos. Ele viu ele sendo arrastado como uma ovelha muda para o matadouro. Eu fico me imaginando no lugar de Pedro, tipo, Jesus, reage, faz alguma coisa, mostra para eles o seu poder. Eu imagino que talvez tenha sido essa uma dos motivos que levou Pedro até a negar Jesus. Ele falou, não é possível. Se isso está acontecendo com ele, imagine com a gente. Imagine com a gente o que vai acontecer. Então ele queria ali, na verdade, quebrar esse vínculo talvez com Jesus por decepção, por frustração. Mas Jesus continuou afirmando, é melhor para vocês. E eles não estavam entendendo isso, mas hoje nós entendemos a primeira parte, que era necessário, porque Jesus estava ali assumindo o lugar dele e de todos os homens. O pecado de todo mundo estava caindo sobre Jesus, e era necessário isso acontecer. O Pai se calou, o céu se calou. O próprio Jesus diz isso, quando ele clama naquela cruz, Deus meu, por que me desamparastes? O próprio céu, Deus se calou diante daquele momento. Mas um segundo momento, após a ressurreição, um segundo momento aconteceu. O Jesus, que tinha sido crucificado, ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno. E ele realmente foi embora. Os discípulos ficaram lá olhando. Ele realmente foi embora. Mas quando Jesus foi entronizado nos céus, algo extraordinário aconteceu na terra. Porque quando Jesus foi entronizado nos céus, o Espírito Santo foi entronizado na terra, no coração dos discípulos. Se nós lermos a partir de Atos capítulo 2, e nós vermos a vida desses discípulos, nós vamos entender essa boa notícia que eles viveram na prática. Porque Jesus disse, é melhor para vocês que eu vá. E por que isso? Porque Jesus indo, ele enviou o Espírito Santo que viria. Jesus, ele não podia estar 100% do tempo com os discípulos. Ele escolheu um grupo de discípulos e teve que deixar outros de fora. Nós temos alguns que não foram escolhidos por Jesus, ficaram de fora. Era só aquele grupo. E daquele grupo de 12, Jesus tinha 3 que ele trazia para perto, e Pedro fazia parte desses 3. Porque Jesus ele estava no corpo humano, ele tinha limitações humanas. Ele estava num lugar ao mesmo tempo. Mas agora Jesus estava dizendo, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que não vai estar com vocês, ele vai estar em vocês. A diferença disso, irmãos, é incrível. Imagine que alguém aqui seja um pai muito milionário, vamos elucubrar essa história aqui, e de repente você quer que seu filho seja um jogador de futebol famoso e muito bom. E você escolhe talvez o melhor jogador do mundo, né? Vamos pegar um aí, tem o Neymar, vamos pegar o Messi hoje. Melhor jogador do mundo, você fala, Messi, você vai sair do Barcelona, eu vou te pagar agora 2 vezes o que você ganha lá, e você vai acompanhar o meu filho desde pequeno, e você vai ensinar tudo o que você sabe para ele. Eu te pergunto, depois de 10 anos convivendo com o Messi, uma criança, você tem a garantia que essa criança vai ser o melhor do mundo? Tem ou não tem? Não. O Messi pode tentar dar o melhor de si e ensinar, mas tem muitas coisas que são da natureza, é inerente dele. São talentos que ele tem. Algumas coisas podem ser aperfeiçoadas através do treino, mas outras não. Agora imagine, é uma heresia isso aqui, mas só imagine que o Messi pudesse incorporar essa criança, entrar dentro dessa criança. Aí seria diferente. A própria natureza do Messi dentro dessa criança, aí sim ele ia fazer aqueles dribles desconcertantes e talvez seria o melhor do mundo. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo, eu estou com vocês, mas eu vou enviar o Espírito que vai estar em vocês. Aquilo que aconteceu com Jesus até os seus 30 anos, ele não fez nenhum milagre, mas o dia que ele recebeu o Espírito Santo de Deus,
Era essa mesma essência que ele estava dizendo para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele não vai estar com vocês, até agora ele está com vocês, mas ele vai estar em vocês. Ele vai guiá-los por toda a verdade. Ele vai ser o verdadeiro conselheiro, ele vai ser o consolador, ele vai ser o poder, ele vai ser tudo na vida de vocês. Agora, qual que é a questão, irmãos? Qual que é a questão? Que muitas vezes nós, como cristãos, nós entendemos esse pacote da salvação, entendemos a primeira parte, que Jesus morreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, nos purificou. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Se tivesse terminado aí a vida dos discípulos, Jesus morrendo e indo embora, você pode imaginar o fracasso que seria a vida daqueles caras? Eles iam voltar para a mesma rotina que eles tinham antes, que de fato voltaram. Cada um para suas casas. Pedro voltou para suas redes. Sua salvação não era suficiente, porque a salvação diz respeito a algo futuro. A salvação diz respeito a uma eternidade com Deus, mas o poder do Espírito Santo em nós muda a nossa história hoje. São as nossas atividades, aquilo que nós fazemos no dia a dia. E eu te desafio, eu estou dizendo isso para você, mas eu estou pregando isso para mim. É um desafio que eu tenho. Senhor, eu quero viver as aventuras com o Espírito Santo todos os dias da minha vida. Seja na empresa onde eu estou, seja na escola onde você estuda, seja na rua onde você anda, seja no ônibus, seja com seus vizinhos, seja com seus parentes. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. O Espírito que estava na criação do mundo. O Espírito que planejou você. O Espírito que é a própria essência de Cristo, é a essência de Deus. Ele habita dentro de nós. E não é por acaso isso, irmãos. Isso é sim para viver uma revolução nesses dias. Quando Jesus foi embora em João 14, ele diz o seguinte: vocês vão fazer as obras que eu faço e ainda maiores. Parece algo utópico. Para ser sincero, parecia até algo irresponsável colocar essa esperança e essa expectativa na vida dos discípulos, mas Jesus não estava contando com a habilidade deles, assim como Jesus não está contando com a nossa habilidade, mas Jesus contava sim com a habilidade do Espírito Santo em nós. Só que tem um detalhe, queridos: o Espírito Santo, ele não faz nada sozinho. Você sabia disso? Tudo o que Deus faz hoje na terra é através da sua igreja. Deus se limitou a nós. Por isso que eu digo que Araguaína, o destino dessa cidade, passa por aqui. Porque o que Deus quer fazer nessa cidade, Ele não vai, o Espírito Santo vai chegar e vai fazer por si só. Olha, vamos ver a Bíblia. Quando, por exemplo, a igreja era para o evangelho chegar diante dos gentios, Deus deu uma visão para Cornélio, mas falou para Cornélio: manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro, porque aquilo que eu preciso fazer aqui entre os gentios, Pedro tem que estar presente, porque a autoridade está com ele. Jesus diz: eis que eu te coloco as chaves do inferno. Aliás, Jesus ganhou as chaves do inferno, ele deu a Pedro. Ele diz: você tem a chave agora. Você tem a chave. Nós como igreja, nós temos a chave. Mateus 18, tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. Então Deus queria fazer algo entre os gentios. E Ele não fez por si só. Ele só deu uma visão para Cornélio e falou: vai lá chamar Pedro. E Pedro falou: mas eu não posso ir. Como que eu vou entrar na casa de um gentil? E Deus deu toda aquela visão para ele do lençol cheio de animais imundos. Deus falou: mata e come. Pedro falou: de jeito nenhum. E Deus falou para ele: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Deus convencendo Pedro: Pedro, eu preciso que você vá lá, porque eu quero fazer algo naquele lugar, mas eu preciso de alguém que dá legitimidade para o Espírito Santo fazer o que ele vai fazer lá. E Pedro foi meio a contragosto. Chegou lá, eu acho incrível esse discurso de Pedro, porque ele chegou lá com um discurso bem religioso, dizendo o seguinte: vocês sabem que eu não podia estar aqui, porque a lei diz que eu não tinha que ter comunhão com vocês. E começou com esse discurso. O Espírito Santo quase que dizendo assim: Pedro, legal, você está aqui, muito bom, agora eu vou fazer. E o Espírito Santo veio e encheu aquelas pessoas. Aí Pedro olhou para os judeus que estavam com ele e falou: como eu posso negar a água a esses que, assim como nós, foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo de Deus? E ali a igreja se expandiu através dos gentios.
mas precisou de Pedro, está lá. Deus precisa de você aqui em Araguaína. Deus precisa de você na fábrica que você trabalha. Deus precisa de você na família que você está presente. Deus quer fazer um milagre lá, mas Deus precisa de você. Você pode imaginar isso, irmãos? Pode imaginar isso? A gente formando essa parceria com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito lindo, mas isso também é uma grande responsabilidade. Cristo em vós, esperança da glória. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, por favor.